Fala pessoal, beleza? Tudo bem com você? Aqui a gente não pede like, aqui a gente não pede comentário, aqui a gente não pede inscrição, você só faz isso se você quiser. E quando você comenta, você já viu lá que eu respondo, eu dou curtida se eu achar um comentário legal, tá? A gente sempre interage com vocês. Falando em interação, aliás, tem Flamengo e Goiás amanhã, jogo adiado da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 6 da tarde no Maracanã. Eu quero saber se vocês fecham uma live naquele esquema que eu costumo fazer, né? Eu sempre comento jogos do Flamengo, né, para fora do país. O jogo é às 6, o jogo vai acabar umas 8, vou voltar para casa tomar aquele banho e aí a gente pode tentar fazer uma live. Vamos fechar aqui o horário das 9 da noite, vocês estão dentro? Só me respondam por aqui. Se vocês estiverem dentro, também não quero impor nada a vocês. Vocês falam, não tem nada a ver, a gente não faz a live não. Tá, o canal aí é para vocês, para que vocês sejam mais bem informados. Falando em informação, aqui a gente não deixa você na mão. Vamos falar sobre esse time do Goiás, né? Porque o Flamengo vem de uma sequência de 2 jogos enfrentando equipes que majoritariamente se defendiam, né? Era o caso do Sport, você se lembra do caso do Sport na quarta-feira passada, foi o caso do Vasco da Gama, né? Até com uma marcação implacável sobre o Gerson, e mais ainda o caso do Goiás. Você vê aí números do SofaScore, é o time mais reativo do Campeonato Brasileiro, ou seja, aquele que menos tem a posse de bola. Menos de 40%, é o único entre todos os 20 times que disputam o Campeonato Brasileiro com menos de 40% da posse de bola. No jogo contra o Atlético Mineiro, no último sábado, em que perdeu por 3-0, o Goiás inclusive teve 36% da posse de bola. É o técnico Enerson Moreira, técnico do qual eu não gosto do trabalho, né? Pessoalmente não tenho absolutamente nada contra ele, porque não conheço, seria leviandade da minha parte falar um troço desse, mas o trabalho eu não gosto não. Até porque foi ele, o técnico que começou com o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B. Aí ele é demitido do Cruzeiro, né, depois de um jogo, um empate com o CRB no Mineirão. Eu transmiti esse jogo aí. E aí, ele é contratado pelo Goiás. O Goiás está onde? Na lanterna do Campeonato Brasileiro. O Goiás, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, tinha demitido o Ney Franco. O que faz o Cruzeiro? Vai lá e contrata o Ney Franco. O que acontece com o Cruzeiro? Cai na tabela e o Ney Franco foi demitido neste domingo após um empate contra o Oeste, que é o pior time do campeonato da Série B. Só atrás do Cruzeiro, o Oeste tem uma vitória só em todo o Campeonato Brasileiro, né? O time do Thiago Carpini, que era técnico do Guarani também, que foi demitido do Guarani. Quer dizer, uma falta de imaginação dos dirigentes, né? Uma falta de coerência. O cara é demitido de um time, não, mas vem aqui, você foi demitido do outro time, mas você serve para mim. Foi o caso do Enerson Moreira, que é o técnico do Goiás. E o trabalho é tão ruim que mesmo se fechando desse jeito, é a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Tomou 25 gols, é a lanterna do Campeonato Brasileiro, né? Então a gente imagina mais um jogo de paciência, de ataque contra a defesa, em que o Flamengo vai precisar abrir os espaços, vai precisar fazer diagonais, mais uma vez movimentação constante dos jogadores, o que vem sendo uma tônica diferentemente do que anda falando por aí, né, em televisão, que jogo posicional é jogo estático e tal. Não, nada disso. O segundo gol do Flamengo é uma amostra, jogada, aliás, cantada pelo Domi, né? O segundo gol no jogo contra o Vasco, né? Jogada, aliás, cantada pelo Domi, muita gente me lembrou isso, com razão, nos comentários do vídeo publicado aqui ontem sobre o Flamengo. Aliás, inclusive, mais uma estatística interessante para você, também do SofaScore, o time do Goiás é o que mais desarma no Campeonato Brasileiro. 17 desarmes, tá aí para você. O que isso significa? O time fica lá atrás, fechado o tempo todo. Não é que o time tem uma defesa espetacular, até porque não tem. Porque ela toma os seus 25 gols no Campeonato Brasileiro, tá? Mas, como o time fica fechado o tempo todo, o jogador só tem esse trabalho, desarmar o outro e botar a bola lá na frente pro Rafael Moura se virar para fazer gols, né? O Rafael Moura que completou 100 gols com a camisa, 100 jogos, melhor, a camisa do Goiás no último sábado. O Juan Pintado, inclusive, que é lateral direito desse time, é o segundo jogador, só atrás do Raul do Bragantino, com o maior número de desarmes no Campeonato Brasileiro. Quer dizer, é um time que se limita a se defender, é um time muito frágil, o do Goiás. Assim, eu acho que o grande adversário do Flamengo nessa partida, além, claro, tem um time do outro lado que vai se fechar, o Flamengo vai ter mais um jogo de paciência, de furar uma retranca, é a maratona, né, de jogos. O Flamengo vai para o terceiro jogo daquela maratona de 5 jogos em 12 dias.
né? E vale lembrar que hoje esses 3 jogos restantes são contra times que estão na zona do rebaixamento, né? Depois na quinta-feira tem o Red Bull Bragantino, depois no domingo tem o Corinthians em São Paulo, um Corinthians que entrou na zona do rebaixamento, que demitiu, na verdade não demitiu porque o Coelho era um técnico interino, né? Mas que trouxe o Wagner Mancini, que era o técnico que estava no Atlético Goianiense e foi o técnico que era, né, do Rubro Negro lá de Goiás, que fez 3-0 inclusive no Flamengo. Agora você fala, não, ele conhece, eu já ouvi isso, não, ele conhece o Flamengo, porque meteu 3-0, sabe ganhar do Flamengo, era um outro time do Flamengo, né? E já será o Flamengo com as voltas do Rodrigo Caio, do Everton Ribeiro e do Isla. O Arrascaeta, você sabe, se machucou, vai ficar aí umas 2 semanas fora de combate. É lamentável, né? Esse negócio de ceder jogador para a seleção e ele volta machucado. Esse debate sobre técnicos é muito interessante também, né? Porque o camarada, quando é demitido, fica a pé da vida, recorre a comunicados de federações dos técnicos. Aliás, o Mancini é um dos cabeças dessa federação de técnicos aqui no Brasil. Aí, quando o camarada sai de um time para vir para o outro, pode, né, interromper o trabalho no meio. Né? Isso ele pode fazer. Ele nem voltou para Goiânia depois do jogo do Campeonato Brasileiro, já veio direto para São Paulo para fechar com o Corinthians, né? Então isso pode fazer, não parece uma contradição para você, o técnico demitido, não, isso é absurdo, tal, não sei o quê, aí o técnico abandona o trabalho no meio para assumir um outro time, e foi um camarada que era coordenador técnico do São Paulo que falou que nunca mais seria técnico de campo no São Paulo, dirigiu o São Paulo por algum momento no ano de 2019, né? Após a saída do Jardim e a chegada do Cuca, ele cumpriu ali um período em que o Cuca tinha passado por uma cirurgia, não poderia assumir o São Paulo, estava se recuperando de um problema de saúde, e aí o Wagner Mancini ficou naquele meio tempo no comando do São Paulo, até naqueles jogos contra o Ituano, né? Foi até um técnico que achou o melhor posicionamento da época para o Igor Gomes, que foi bem nos jogos contra o Ituano, ali nas quartas de final do Campeonato Paulista, mas assim, a grande reflexão que fica é em relação à conduta dos técnicos. E eu quero dar um puxão de orelha aqui também no Mano Menezes, que não pode chamar árbitro nenhum, fazer o que ele fez de vagabundo, ficar gritando, ficar brigando com o técnico da Realma, não cumprimentá-lo. É, de fato, a Idade Média, né, medieval, comportamento medieval, né, do senhor Mano Menezes, técnico do Bahia, né, que perdeu do Fluminense, que de novo, né, ele abandonou o Flamengo, lembra? Foi até bom que ele tenha saído, foi em 2013, né? E depois abandonou o Cruzeiro também no meio do caminho, ali, quando o Cruzeiro estava virtualmente eliminado pelo Inter na Copa do Brasil, rebaixamento encaminhado, foi demitido do Palmeiras. Não sei como tem gente ainda, né, que acredita no trabalho de alguns técnicos no futebol brasileiro, mas esse é um papo para outro vídeo, tá, pessoal? Que nesse eu queria falar mais sobre o adversário do Flamengo. Beleza? Grande abraço a vocês, até a próxima e tchau, tchau.